Boa noite, você está no canal Aloxi. Hoje nós vamos conversar com a arquiteta urbanista Yara Barbosa. A Yara tem experiência em arquitetura e urbanismo e ela vai falar para a gente aí qual é a importância dessa profissão e como que nós vamos poder aprender um pouquinho com ela. Então a Yara já está entrando, então vamos aguardar um pouquinho. A Yara vai poder estar nos dizendo como que é importante essa profissão e o que ela traz de benefício, né, para as pessoas, como que ela pode estar nos engrandecendo enquanto profissionais. Então a Yara já está entrando, vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, Yara, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E aí, tudo certo? Tudo bem também. Ficou mais claro a iluminação? Ficou, agora tá ótimo. Então, tá bom. Você está no canal Aloxi, e esse canal, Yara, ele tem o objetivo de trabalhar várias questões da escola, e uma delas é a questão da profissão. Às vezes é difícil, né, para o aluno, quando sai da escola com 18 anos, 19, 17, saber exatamente qual a profissão que ele vai estar seguindo. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre essa situação específica, se você puder, de como é difícil para o jovem, né, escolher essa profissão, e aí depois a gente dá continuidade. Pode ser? Claro, pode então, sim. Bora lá. Bom, meu nome é Yara, sou filha da apresentadora e eu sou arquiteta, sou formada desde 2017. Morava em Americana, me formei na Unimesp, né, que é aí na região. São Paulo. Mas hoje, São Paulo, interior de São Paulo, mas hoje moro e trabalho dentro da arquitetura aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu particularmente tive, né, uma experiência muito complicada para escolher a minha profissão, escolher o que eu queria fazer. Eu realmente me senti muito pressionada na época do colégio, com os professores, falando que você tinha que escolher uma profissão, você não podia sair do ensino médio sem saber exatamente qual seria a sua faculdade. E isso mexeu muito comigo, me frustrou muito. Na época eu fiquei muito mal, somatizei muito, e acabei, assim, pirando na época, né? Tive que fazer teste vocacional com psicólogo, e aí eu achei por bem, durante um tempo, fazer curso pré-vestibular, porque eu não pararia de estudar e, ao mesmo tempo, me abriria alguns outros leques, né? Algumas outras profissões. E foi aí que eu descobri a arquitetura e entrei nesse mundo. Antes de falar, então, da arquitetura, eu queria estar reforçando essa questão da pressão da escola, né? Como sua mãe, né, eu vivi junto com você essa situação, como professora do canal, como a ideia justamente de trabalhar as profissões no canal toda sexta-feira veio dessa experiência que para mim foi muito negativa. Como a escola, ao invés de te dar condições de procurar qualquer profissão, te deixar livre, te dar condições de procurar tanto profissões que tenham nível universitário ou nível técnico, ou não tenham estudo, não teria problema, mas a escola acabou te exigindo uma postura muito grande. Então, a ideia de se trabalhar a profissão no canal Aloxi veio a partir desta situação. Como a escola ela não tem que pressionar, ela tem que te dar possibilidades mil. E aí cada pessoa escolhe. Então, estou colocando aqui porque acho não, é importante as pessoas entenderem o porquê que veio a ideia de trabalhar as profissões. E aí você falou que escolheu arquitetura, né? Por que arquitetura? Da onde veio essa ideia? Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, se você for parar para pensar racionalmente, eu não faria o menor sentido eu fazer arquitetura, porque quando você para pensar muito superficialmente, é uma profissão muito quadradinha, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma profissão que me encanta. Eu gosto muito de criatividade, de arte, de inovação, de
trazer melhorias para as pessoas. Então, eu fui meio que me descobrindo dentro da arquitetura, dentro da própria faculdade. Confesso que eu entrei na faculdade meio que por impulso, assim. Gostei do curso, achei legal e fui. E dentro do próprio curso, dentro dos 5 anos, eu fui me encontrando e descobrindo o que era mais minha praia. Você falou que a arquitetura dá a impressão de ser quadradinha. Quando eu pensava em arquitetura, eu imaginava você numa prancheta fazendo cálculos e desenhos, cálculos e desenhos, cálculos e desenhos dentro de um ambiente. Mas tem mais que isso na arquitetura, né? Muito mais, muito mais. É um leque gigantesco de possibilidades que você vai aprendendo na faculdade. No meu caso, foi na faculdade e trabalhando, né? Experiência de trabalho, que eu acho que a maioria das profissões que a gente aprende muito superficialmente na faculdade, né? Sobre a profissão, dia a dia, que te traz muito mais vivência sobre o trabalho. E você fez arquitetura e urbanismo? E urbanismo, e isso. O que é urbanismo? Qual que é a diferença? Onde uma coisa está relacionada com a outra? Como é que é isso, Yara? Então, na realidade, o curso de arquitetura, as pessoas falam, né, mais só arquitetura, mas todos eles são arquitetura e urbanismo. Então, você se forma como arquiteto e como urbanista, né, ao final da graduação. E a diferença é que a arquitetura em si, ela meio que mistura a arte com a técnica, né, a técnica do conhecimento da faculdade, né, que ele te dá, para você organizar espaços, projetar espaços, criar ambientes para abrigar diversas possibilidades dentro da vida humana. Então, pode ser um projeto de uma casa, de um shopping, de uma clínica, enfim, infinitas possibilidades, o céu é o limite. Já mas perceba que são coisas mais particulares, vamos dizer assim. Unificada. Isso, exatamente. É um projeto de um shopping. Por mais que seja um shopping, é um projeto único. Ou de um condomínio, mas é aquele projeto. Tá. Já o urbanismo, ele pensa mais no todo. Então, quando você pensa em urbanismo, você pensa mais na organização de uma cidade, de um bairro, mais no macro. Você não pensa tanto na individualidade, você pensa mais no contexto da aglomeração humana mesmo. Então, você vai fazer, por exemplo, a Americana, você vai ter um urbanista para projetar como vai ser o fluxo das pessoas em Americana. Então, aonde seria legal ter postos de saúde, aonde seria legal ter shopping, aonde você tem um vazio urbano que seria legal habitar, porque ali está juntando uma população que é mais propensa a ser assaltada, enfim. O urbanismo ele é mais macro e a arquitetura é mais micro, vamos dizer assim, acho que dá para entender melhor. O urbanismo seria, então, uma política pública, se a gente for pensar... Isso, exatamente. É exatamente isso. Exatamente isso. E a arquitetura seria para uma pessoa, para uma residência, alguma coisa mais assim. E tem faculdade só de urbanismo no Brasil? Não, você tem cursos, né, especializações, mas faculdade não. Faculdade só com arquitetura e urbanismo. Você pode se especializar, fazer... Exatamente, exatamente. Entendi. Então, as cidades, teoricamente, elas deveriam ser planejadas, é isso? Ou não? Ou como é que não necessariamente. Não necessariamente, porque... cidade? Assim, tem duas formas, né? Vamos falar bem simplificado. Você pode formar uma cidade através de uma cidade planejada, por exemplo, uma cidade super famosa planejada no Brasil é Brasília. Brasília foi uma cidade pensada do início ao fim, né? Todas as ruas, todos os prédios, tudo foi muito desenhado para ser daquela forma. Ou você pode ter uma cidade que surge de uma maneira orgânica. Então, por exemplo, vem uma empresa para um espaço de uma cidade que é um espaço que está desocupado, um vazio urbano, e aí uma empresa muito grande, sei lá, uma
Toyota entra naquele espaço. E aí os operários daquela fábrica, por exemplo, vêm juntos e eles acabam por começar a habitar o entorno daquela fábrica. E aí, de uma maneira muito orgânica, as coisas vão acontecendo. Existem essas duas formas. E no Brasil, a forma mais massiva, vamos dizer assim, é a forma orgânica. Né? A gente vai ocupando os espaços, os vazios urbanos, muitas vezes se aglomerando, né? E aí cabe a política, de fato, fazer o urbanismo e fazer com que aquele ambiente, aquela organização que se formou ali, aquela cidade, aquele bairro, as pessoas consigam habitar ali de uma maneira, como eu posso dizer, útil, efetiva para as pessoas. Então, planejar como vai ser o transporte público, planejar como vai ser a saúde daquelas pessoas, planejar a iluminação, planejar como vai ser a limpeza urbana. Essa é a parte do urbanismo, é você pegar o que foi formado de maneira orgânica e organizar, para poder dar dignidade à vida daquelas pessoas, entendeu? Então, o urbanismo tem tudo a ver com política pública, com a política da cidade, a organização. Sim, 100%. 100%. Urbanismo e política está 100% um atrelado ao outro. E se, por exemplo, a gente tem um problema de alagamento em determinado local, o urbanismo consegue fazer uma visualização do todo, fazer mudanças de trânsito, mudanças de locais, de casa? Sim. Na realidade, assim, as coisas não alagam de uma hora para outra, né? Então, se tem alagamento, se tem alagamento é por alguma razão, ou é porque não está havendo uma limpeza efetiva da cidade, está tendo muito lixo jogado nos bueiros, nas valas, nas vielas, e aí está enchendo, ou porque algum rio foi canalizado e foi feita alguma via por cima desse rio, que acaba gerando alagamento. Sobre isso, como que é fazer urbanizar um rio? Como é que é fazer? Por exemplo, você tem um rio, né? E você quer criar uma cidade passando por cima desse rio. Geralmente são os córregos que cortam as cidades, né? Aí em Americana, a Avenida Brasil, por exemplo, era um rio. Aqui onde eu estou morando no Rio de Janeiro, a minha avenida se chama Avenida Maracanã, também tem um rio. Que era um rio, né? E hoje Maracanã era um canalizado. Rio? Não sabia. A Avenida Maracanã era um rio, tem um córrego que corta ela inteira. Então, a partir do momento que chove, quando você tem um rio, o rio enche. Sim. E é muito difícil você mudar a força da natureza. Então, o rio vai encher. Então, se você pegar e querer colocar uma estrutura de concreto em volta de um rio, achando que você vai conseguir conter a água, é uma utopia. Antigamente se fazia muito isso. Hoje em dia, com todos os desastres que já aconteceram, se pensa nisso de uma maneira diferente. Né? De uma maneira de preservar o rio, preservar a mata ciliar e tudo mais. Mas os rios que já estão canalizados é muito difícil você tirar a cidade que se formou em volta dele. Então, você tem que ter abordagens, formas, estudos de como você vai conseguir conter essas inundações que vão acontecer. Entendeu? E isso também é uma questão urbanística. Realmente você falou que não dá para tirar uma cidade que já está construída. É impossível. Exatamente. Né? Exatamente. Mas dá para tirar as casas perto das margens, dá para fazer algumas intervenções nesse sentido? Sim. E aí tem intervenções e intervenções, né? Você assim, você tem como pensar de duas formas esse remanejamento, né, de população ribeirinha, de população em risco. E aí é tanto em costa de morro, em beira de rio, locais que são propícios a ter desastres naturais e essas famílias acabarem sofrendo essas consequências. Você pode criar uma política de habitação, de fato, de fazer um local seguro,
de fazer um local onde tenha infraestrutura para essas pessoas, então um local onde tenha coleta seletiva, onde tenha ônibus, enfim, infraestrutura elétrica, infraestrutura hidráulica, esgoto, para essas pessoas poderem morar ali de maneira digna, porque você está tirando ela do local dela para dar um local melhor. Então, que você dê um local melhor com toda a infraestrutura necessária para a pessoa continuar tendo uma vida digna. Mas muitas das vezes, na maioria, inclusive, não é isso que acontece. Você remove essas famílias, de fato, remove, você não remaneja, você remove. Tira, né? E coloca, tira. E ou tira, que aí é o pior dos mundos, você só tira e não dá opção nenhuma para essa pessoa morar em nenhum outro lugar, você só passa o caminhão, o trator por cima e acabou. Ou se criam, às vezes, até habitações sociais, mas em locais extremamente afastados do resto da população, sem infraestrutura. E aí, ao invés de você dar uma condição digna para a pessoa, você só tira de um canto, bota no outro, e aquilo já não é mais um problema seu porque não está ali, está em outro lugar. Então, é um problema de outro. Entendi. Você só transfere o problema, você não transforma a vida daquelas pessoas de uma maneira digna. Entendeu? Porque não deve ser fácil alguém tirar você do seu bairro, do seu convívio, dos seus colegas, dos seus amigos e colocar num lugar que você não conhece ninguém. Não é tão simples. Sim. Que você tinha uma rota para ir trabalhar, você sabia que você acordando 5 da manhã, você estava no seu trabalho. Agora você tem que acordar às 4, às 3, porque é muito mais longe. Você foi para um espaço diferente onde você vai ganhar o mesmo salário, mas as contas para pagar naquele lugar vão ficar muito mais caras. Porque onde você estava antes, você tinha o gato net, o gato de luz, e agora você não vai ter mais, porque é um prédio, entre aspas, legalizado, foi o governo que fez. Então, como que o seu dinheiro vai pagar? Como é que vai ser isso? E às vezes essas pessoas nem conseguem se manter e se sustentar nessas habitações sociais, porque não consegue realmente se manter ali. Aí é muito mais fácil ir para outra habitação irregular, mais próxima de onde você estava, porque fica mais tranquilo, fica mais barato, fica mais fácil e é melhor para a sua vida do que você ir para um lugar que é mais arrumadinho, mas que dificulta totalmente a sua vivência. Né? Então aí todo esse processo deveria ser feito, o poder público conversando de forma muito aberta com as pessoas envolvidas nesse processo de mudança, né? Que ninguém quer ficar sofrendo. Exatamente. Nem sofrendo risco, nem sofrendo o dia a dia de um lugar inadequado. E aí entra muita comparação, assim, como eu falei, é o mesmo curso, mas são dois polos muito diferentes. E aí, aonde sempre eu me questionei, é porque essa parte do urbanismo não conversa com a arquitetura. Ah, a Vitória mandando um beijo. Beijo, Vitória, fez faculdade comigo. Não conversa com a arquitetura, porque, por exemplo, quando o arquiteto vai fazer uma casa para um cliente, a gente questiona tudo. Até a maçaneta, até a tampinha da tomada que o cliente quer. O cliente escolhe tudo, porque ele está pagando. Então, ele vai escolher tudo. Todo o projeto, toda a execução do projeto, ele vai escolher. Quando você faz urbanismo, por que não questionar as pessoas que vão receber porque também pagam impostos, também estão pagando. É exatamente isso, também estão pagando de uma maneira diferente, estão pagando através dos seus impostos, mas estão pagando. É um serviço para ela também, de uma maneira que ela também está pagando, então por que não questionar? Simplesmente faz, você vai ter que engolir e acabou. E isso que eu sempre questionei e sempre foi uma questão para mim em relação a esses dois polos do mesmo curso, entendeu? Então você acha que eles em alguns momentos são até contraditórios e muito antagônicos? Bastante. Interessante. E em termos de desafio, você acha que tanto ser arquiteta quanto urbanista são desafiadores? Ou é uma coisa, assim, corriqueira? Como é que é isso? São desafiadores, assim, nesse momento, porque toda profissão, eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo está sendo um desafio, né? Uhum. E
E assim, a parte de arquitetura, você depende muito do dinheiro das pessoas, as pessoas estarem com capital para investir em obra, investir em reforma, investir em construção. Então, nesse momento, de fato, é um desafio você conseguir se manter com isso, porque não é um momento em que o mercado da construção civil está aquecido. Entendi. Então, você tem que se reinventar, né? E o urbanismo também, né, em contrapartida, porque política pública, projeto público, não é uma coisa que vai abranger toda uma sala de uma universidade. São poucas pessoas que estão dentro de uma prefeitura, que estão dentro de um governo estadual, federal, pensando em urbanismo. Então, aí que você tem que usar a criatividade e ir para outros ramos da arquitetura e urbanismo que são menos famosos, vamos dizer assim, mas, como eu falei, o leque é imenso. É que quando a gente pensa só nas duas polaridades, né, o arquitetura e o urbanismo, a gente não se dá conta da quantidade de coisas que dá para fazer com essa formação, com esse diploma. E é nesse momento que a gente tem que se reinventar, como todas as outras profissões. Tá tudo muito difícil para todo mundo, né? E que tipo de possibilidades você acha que que dá para estar trabalhando como arquiteta e urbanista, além, né, da política pública, né, no ramo público, ou como arquiteta? Bom, primeiro que hoje a possibilidade de fazer especializações e investir em cursos, em MBAs, em pós-graduação, é infinita. Né? O curso de arquitetura e urbanismo, ele te dá muita possibilidade de investir nesse tipo de especialização, que te daria uma bagagem para ir para outro polo, né, desse leque. Também tem a possibilidade de você trabalhar, por exemplo, com design de interiores, com decoração, que quem gosta mais dessa parte de arquitetura, de casa, de detalhes, né, é muito válido. Então, design de interiores, você pode fazer consultoria, você pode fazer paisagismo. Muita gente não sabe, mas arquiteto e urbanista também é paisagista. Então, a gente pode pensar em jardins, pode pensar, por exemplo, uma praça é feito por um arquiteto. O paisagismo, né, geralmente, um arquiteto está ali envolvido no projeto. Então, para quem gosta mais dessa parte mais fina de projeto, são diversas possibilidades. Eu, particularmente, me encontrei numa área que eu nem imaginava que existia, que é a área de manutenção predial. Que você tem diversos prédios no Brasil que precisam de manutenção, né? E algumas situações, por exemplo, você, né, sempre trabalhou em escola, sempre foi diretora, não havia uma equipe de manutenção na sua escola. Sim. Mas quando vocês precisavam fazer alguma reforma, como você trabalha sempre em escolas públicas, fazia-se uma licitação, vinha uma empresa de engenharia e arquitetura e fazia sua reforma, né? Uhum. Em prédios particulares isso também acontece. Tá. Ou tem uma equipe fixa, ou você pode fazer uma pesquisa de mercado e contratar uma empresa para fazer a sua reforma, a sua obra, a sua expansão, enfim. E eu, hoje em dia, trabalho com isso. Esse é o meu mundo de manutenção predial. Eu realmente me encontrei nessa área, eu amo o que eu faço. E é uma área pouquíssimo conhecida, pouquíssimo falada dentro do meio da arquitetura e urbanismo. Entendi, é um outro viés que dá para estar trabalhando. Para explorar bastante, com certeza. Com certeza. E financeiramente? É uma profissão que paga as contas? Pelo menos você consegue aí se manter como, né, arquiteta? Então, depende muito, assim, porque o nosso sindicato, né, o sindicato dos arquitetos, o valor que ele o piso salarial do arquiteto é um piso muito bom, é um piso alto, inclusive, né, perto da média dos salários do Brasil. Porém, não é todo mundo que contrata um arquiteto e assina a carteira de trabalho dele como arquiteto. Tá. Geralmente, você é contratado como arquiteto, você trabalha como arquiteto, você opera como arquiteto, porém, na sua carteira de trabalho está escrito assistente.
tá escrito qualquer coisa, menos arquiteto. Porque aí a pessoa pode pagar o quanto ela acha que deve. Entendi. Não necessariamente o valor que o sindicato exige, entendeu? Mas é um valor expressivo. Você acaba colocando o seu conhecimento a serviço de uma profissão, mas você acaba não sendo reconhecido. Né? Exatamente. Mas acredito que até por conta de que, como você falou, o mercado, né, de obra não está aquecido, então penso eu que é uma situação, né, que não só nessa situação de construção, mas todas as outras estão aí na mesma... Sim, com certeza, na mesma situação. Uhum. E você aconselha os jovens a seguir o caminho de urbanista ou de arquiteto ou de paisagista, né? Se de repente estiver aí todo envolvido, o que você acha? É algo que... Olha, eu sou suspeita a falar, porque a minha trajetória você mais do que ninguém sabe. Eu tive altos e baixos dentro da minha escolha. Eu tive momentos que eu quis jogar tudo pro ar e pensei que não era o que eu queria para mim, que não tinha nada a ver comigo e que, enfim, não era a profissão dos meus sonhos. Já tive momentos de me encantar completamente com as possibilidades, mas me frustrar, porque apesar das possibilidades serem lindas e infinitas, é muito difícil você fazer o que você acredita, né? Porque por mais que você seja um excelente urbanista, se você trabalha, por exemplo, dentro de um governo, dentro de um órgão público, você não vai fazer nada da sua cabeça. É uma equipe, é um projeto, é um governo. Então, às vezes, são sonhos que ficam só nos sonhos. No papel, não vai ser nada daquilo. E é muito frustrante. Mas, novamente, repito, eu sou extremamente realizada com a minha profissão. Sou muito feliz com o que eu faço. E aconselho, sim, se a pessoa gosta, se quer. Eu penso muito que você perguntou, né, em relação ao financeiro. Eu acredito que, por mais que às vezes nem seja arquitetura, seja um outro curso que a pessoa goste, mas se você fizer com amor o que você gosta de fazer, já é meio caminho andado, porque mesmo quando você ama o que você faz, já é muito difícil. Então, assim, faça o que você ama, que é clichê, mas é verdade, que vai dar tudo certo. Tá certo. A gente tem ainda um tempo bom, né? Não sei se você gostaria de estar falando do seu TCC, que foi um trabalho muito bonito, que eu vi a apresentação, né? Então, acho que você poderia estar falando um pouquinho, que ele foi na área de urbanismo, né? Que é uma coisa que você gosta, não é o que você está fazendo hoje, mas, né, ele foi uma experiência legal. Né? Assim, vamos lá, por partes. Primeiro, o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi sobre um tema bem diferente, não são todas as pessoas que conhecem, chamado gentrificação, que na realidade, é mais ou menos isso que a gente estava conversando sobre remoções, né? Mas é uma remoção diferente. Ela acontece mediante um fluxo de pessoas que começam a frequentar um lugar e transformar esse lugar. Então, como assim, né? Por exemplo, você tem hoje um ambiente mais humilde, mais operário, enfim, um ambiente comum. E por alguma razão, às vezes um shopping que se instala nesse local, ou um parque que é inaugurado aí, enfim, qualquer razão que seja, ou simplesmente porque aconteceu, porque às vezes tem isso, pessoas de uma outra faixa de renda mais alta começam a frequentar esse local, morar nesse local, consumir nesse local, e por conta disso, essas pessoas atraem uma necessidade da faixa de renda daquele local aumentar. Então, por exemplo, se antes eu vendi uma água a R$1, só que tem pessoas aqui que compram agora a 3, eu vendo a 3, eu não vendo a 1. Entendi. Se antes eu cobrava R$1.000 o meu aluguel, mas agora tem uma galera vindo com um poder aquisitivo mais alto. E se eu cobrar 2.000, vão pagar? Eu não vou pagar 1.000, eu não vou cobrar 1.000, eu vou cobrar 2.000.
E o que acontece? Você começa a preparar o local para essas pessoas com poder aquisitivo mais alto que estão chegando. Aumenta o custo de vida daquele local. Aumenta o custo de vida daquele local consideravelmente. Tá. Mas é totalmente esquecido as pessoas que sempre moraram ali, sempre tiveram um custo de vida que dava para elas bancarem. E, de repente, seria a valorização do espaço público. Perguntaram isso aqui. Seria a valorização do espaço público, mas de uma maneira exacerbada. De uma forma não linear. Tá. Você não está valorizando e as pessoas que moram naquele espaço estão crescendo com essa valorização. Você valoriza de uma tal forma... Você valoriza de uma tal forma que as pessoas que sempre moraram ali não conseguem acompanhar e são, de fato, excluídas daquele local. Elas não conseguem acompanhar o crescimento financeiro daquele local e elas têm que se mudar. Elas são meio que obrigadas, entre muitas aspas, né? Porque nesse fato da gentrificação ninguém é removido. Tá. Mas as pessoas, elas são obrigadas a sair porque elas não conseguem mais se bancar ali. Entendeu? Essa que é a gentrificação. E na época eu fiz um estudo com 2 favelas muito, muito importantes e grandes, né? Uma em São Paulo e a outra aqui no Rio, que foi Paraisópolis e o Vidigal, que as duas têm características muito próximas e muito distintas, porque Paraisópolis ela fica na capital, né, em São Paulo, ela fica bem no meio do Morumbi, que é um bairro extremamente de classe alta, né, classe média alta de São Paulo, com mansões, enfim. E Paraisópolis é uma favela ali no meio, só que Paraisópolis, diferente do Vidigal, que é o Vidigal em paralelo, é uma favela, entre 2 bairros extremamente caros aqui no Rio, extremamente de classe média alta, altíssima, né? É um pouquinho mais elevado do que o padrão do Morumbi, que é São Conrado e Leblon. Só que Paraisópolis é uma ilha realmente dentro do Morumbi que não deixou o Morumbi entrar. Tá. Então, Paraisópolis é uma comunidade, é uma favela realmente dentro do Morumbi e é parede com parede. Tanto é que tem até teve uma novela da Globo que se chamou Paraisópolis, que foi gravada alguns trechos, mas foi a representação da favela, que mostrou muito isso, que mostrou muito de classe alta, com uma piscina em cada andar, bem ao lado do... Tá me ouvindo? Agora tô muito melhor. Ai, que ótimo! Melhorou muito. Que mostrava os prédios de classe alta ao lado da comunidade. Então, assim, são visões bem chocantes, assim, são realidades parede com parede muito distintas. Já o Vidigal, não. O Vidigal, ele é uma favela, como eu falei, em meio a São Conrado e o Leblon, de frente para o mar. É uma vista, assim, uma das mais bonitas do Rio. E aí, por conta também dessa vista, começou a atrair muito turista, muito turista. Aqui o Rio é uma cidade que tem muito, né? O turismo aqui é muito forte. Então, começou a atrair muito turista, muito gringo, como eles falam, que começaram a morar, que começaram a construir hostel, que começaram a construir hotel, que começaram a entrar realmente nesse espaço, junto com os moradores que estavam ali desde que o mundo era mundo. E em 10 anos, o custo de vida do Vidigal subiu 400%. Nossa! Então, 400%. Exatamente. É muita coisa, eu imaginei menos. É absurdo. Não, é absurdo. Foi 400% em 10 anos. O estudo, na época que eu fiz, foi de 2005 a 2015. Né? Eu fiz o TCC em 2017. Então, eram os valores mais próximos que eu tinha. Então, assim, uma pessoa que pagava em 2005 um aluguel de R$500, em 2015 eram R$2.000. Isso é uma realidade muito diferente para uma pessoa que pagava uma quantia que era meio salário mínimo e de repente eram 2 salários mínimos o valor do aluguel. Né? Isso a gente sabe que quem mora nessas favelas, quem mora nessas comunidades, geralmente o custo de vida tem que ser baixo para acompanhar o que eles recebem de salário.
Então, isso, assim, lógico, ainda há muitos moradores no Vidigal que estão lá desde que o mundo é mundo, mas muitos realmente tiveram que sair porque era impossível manter o custo de vida que tinha sido alcançado por conta dessa gentrificação. Entendeu? Diferente de Paraisópolis, que se isolou, se fechou e nada aconteceu. Os moradores permanecem lá, independente de qualquer coisa. A vida deles, o cotidiano deles não foi alterado por conta do entorno. Exatamente. Assim, é alterado em outros sentidos, né? Em relação ao psicológico, em relação a você ver que você está passando diversas dificuldades e na rua do lado tem uma mansão de milhões. São outras intervenções que no Vidigal as pessoas não sentem tanto, porque é tudo tão misturado que você não tem essa diferença tão gritante de uma realidade para outra. Então, são pontos e pontos, mas em relação à urbanização, ao urbanismo, de fato, há essa resistência de Paraisópolis em relação ao Vidigal. Entendi. E isso é chocante, né, em termos de urbanismo, de organização do espaço, né? Quando a gente imagina espaço, a gente pensa em espaço, pelo menos, né, que não seja igual, mas que tenha um nível parecido para todas as pessoas, né? Isso não tem. Né? E dentro da sua experiência profissional, tem mais alguma coisa que você acha interessante que está colocando, que você queira destacar dentro da sua profissão, da sua experiência? Bom, como eu falei, eu cuido de manutenção predial, né? Desde que eu vim aqui para o Rio, apesar de pouco tempo, vão fazer 3 anos que eu me mudei. Ai, para mim é muito tempo, 3 anos, você parece que é 30 anos que você mora longe de mim, porque eu moro em São Paulo. Brincadeira. Ainda mais com a pandemia, né? Fica mais difícil ainda. Mas tudo bem, a gente viaja. Mas, enfim, eu já, assim, apesar de, como eu falei, né, apesar de pouco tempo, entre aspas, eu já trabalhei em vários prédios aqui no Rio. E hoje eu cuido da manutenção predial de um hospital no meio de uma pandemia, que é algo bem complexo. Eu trabalho no Hospital Federal da Lagoa, um hospital federal, né? Um hospital que eu digo que foi um presente que eu tenho a honra de recebê-lo, porque é um projeto do Oscar Niemeyer. Quem é Oscar Niemeyer? Porque assim, eu sei, você sabe, mas algumas pessoas não. Fala um pouquinho dele. Bom, Oscar Niemeyer é o maior nome da arquitetura do Brasil. É a pessoa que assinou realmente o projeto de Brasília, né, como a gente citou no início. Tem projetos extremamente famosos, foi um arquiteto que faleceu bem velhinho, acho que foi 102, 103 anos, mas assim, um gênio dentro do que ele fazia, dentro do que ele propunha, né, como arquiteto. E o hospital que eu trabalho é um projeto dele, então para mim isso é um baita de um orgulho, cuidar daquele espaço. O jardim do prédio também é de um arquiteto super, super famoso, que, assim, dentro do mundo da arquitetura já é de uma bolha, porque o Oscar Niemeyer é conhecido por praticamente todo mundo, mas o jardim é feito pelo Burle Marx, que também é um arquiteto, assim, ímpar, e tanto o jardim do hospital quanto o hospital são patrimônios tombados, então é muito desafiador fazer então, qualquer tipo de... são patrimônios por conta dos arquitetos, é isso? Sim. Há alguns anos a União entrou com um pedido de tombarem os edifícios, o edifício, né? Uhum. E o jardim. E aí eles são tombados de maneiras distintas. Então, são 2 patrimônios. Tanto o jardim é um patrimônio do estado do Rio de Janeiro, quanto o prédio. Né? São 2 patrimônios distintos. E assim, é um desafio. Explica pra gente como
o que não pode fazer quando o prédio é um patrimônio, eu sei, mas talvez algumas pessoas não saibam. Você não pode fazer nenhum tipo de intervenção que mude as características originais do prédio. Para conservar a arquitetura. Exatamente. Então, assim, a fachada do prédio, né, o visual do prédio, ele tem que ser mantido daquele jeito para sempre, enquanto ele for um patrimônio. Dentro do hospital, as cores do hospital têm que ser as mesmas, cor tabelada, da marca tal, numeração tal, você não pode mudar. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de reforma, qualquer tipo de intervenção, tem todo um padrão a ser seguido. A gente pode mudar, sim, a tipologia dentro do prédio. Então, por exemplo, a gente tem um número X de enfermarias e aí nós estamos tendo que aumentar essas enfermarias, infelizmente, por conta do Covid. Uhum. Né? É uma questão, sim, na minha vida nesse momento. Estou na linha de frente para o combate ao Covid. Nunca imaginei que estaria nessa posição, mas estou. E a gente pode fazer essas intervenções, mas seguindo uma tipologia. Agora, a área externa do prédio não pode ser alterada em nada. Então, se quebra uma janela, a gente tem que ir atrás da mesma janela, da mesma forma, mandar fazer, para permanecer com todas as características originais. Isso aumenta o custo? Não necessariamente. Aumente muito porque é um prédio muito antigo. Né? A inauguração do prédio foi em 59. Então, as pastilhas utilizadas na fachada do prédio não são pastilhas que você encontra na C&C, que você encontra na Leroy. São pastilhas que você tem que mandar fazer. Então, o custo fica bem onerado. Tá. Entendeu? Então, aí acaba complicando realmente até encontrar, né, o que é necessário. Sim. E a parte interna, tipo tubulação, fiação, isso não tem padrão? Isso a gente pode modernizar, porque, por exemplo, as tubulações e as fiações, né, são em padrões antigos, em padrões que nem atendem mais hoje em dia as normas. Então, a gente pode, sim, modernizar, essa parte não tem problema nenhum. Um desafio que nós estamos vivendo nesse momento é porque, como o prédio é datado de 59, ele não tem sistema de combate a incêndio. Não tem escadas de rota de fuga, não tem pressurização, nada nesse sentido, que hoje é norma do Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem que estar com um desafio muito grande de projetar isso sem mudar as características do prédio. Né? Isso está sendo algo muito desafiador, qual eu, repito, estou tendo a honra de participar. Eu acho que é um crescimento profissional imenso participar disso. E lá atrás, no começo, você pegou e falou, você se encontra melhor no urbanismo, apesar de não estar trabalhando tanto com ele. Eu já acho diferente, porque por mais que eu esteja hoje projetando, né, eu faço os projetos, eu acompanho os projetos, eu chefio as obras, né, eu tenho uma equipe de manutenção predial gigantesca, né, nós somos em diversos setores, eu tenho pedreiros, bombeiros, gasistas, pintores, eletricistas, marceneiros, serralheiros, é uma equipe gigante para atender todas as demandas do hospital, mas apesar de fazer obra, apesar de estar com projeto, eu faço projeto para atender a um hospital público que tem cerca de 5.000 pessoas todos os dias lá dentro, entre pacientes e funcionários, e eu tenho que planejar a melhor forma possível para atender essas pessoas. Qual é o melhor fluxo? Qual é a melhor demanda? Aonde eu coloco determinado equipamento para poder atender? Então, não é uma cidade, mas de certa forma eu penso o urbanismo dentro daquele núcleozinho pequenininho que a gente se encontra, entendeu? Então eu realmente eu consigo conciliar as duas coisas, que é onde eu falei que eu me encontrei. Entendi. Então acaba sendo um urbanismo dentro de uma, né, de algo menor. Exatamente. Bom, particularmente eu não tenho mais pergunta. Terias muitas, mas, né, não sei se tem mais alguma coisa para estar colocando sobre o seu desafio, sobre o nosso
nosso momento aí do Niemeyer, você junto com ele todos os dias. Todos os dias eu naquele prédio maravilhoso. Inclusive, esses dias eu tive o prazer de ver as plantas originais do prédio, elas estão lá. Assim, Como assim, plantas originais? Não entendi. As plantas, porque assim, o prédio ele foi projetado para ser um hotel, o prédio que eu trabalho, um hospital. Você não tinha falado para nós? Pois é, ele foi projetado para ser um hotel. Ele foi um hotel durante, acho que 4 ou 5 anos. Tá. E depois ele se transformou num hospital. Então, o prédio original, a tipologia, né, original, eram quartos de hotel, não quartos de hospital. E eu tive o prazer de ver as plantas originais realmente, assim, desenhadas à mão pelo Niemeyer. Então, estão lá no prédio? Tem um local no... Então, estão lá no prédio. Estão lá no prédio, junto com um setor de infraestrutura, a qual eu faço parte. E é algo assim, para um arquiteto, você tem esse contato, é muito impactante, assim. Você pegar num papel que o Niemeyer rabiscou. Assim, eu me emocionei, de verdade. Não sei qual seria a sensação de outras pessoas, mas eu fiquei impressionada com a situação. Assim, eu acho muito bonito o meu trabalho, sabe? De transformar um hospital público para atender as pessoas, ainda mais nesse momento. É bem assustador, apesar de tudo. Você tá dentro de um hospital nesse momento, todos os dias, vendo tudo que está acontecendo. E faz a gente dar mais, eu acho que, para mim, faz eu dar mais valor ainda à minha profissão, sabe? Porque eu sei que aqueles profissionais ali de saúde que estão lutando tanto para conseguir atender essas pessoas no meio de uma pandemia, eles precisam da gente. Eles precisam que o prédio esteja funcionando a pleno vapor. Então, um vazamento que aparece no meio do nada já é o fim do mundo para eles. Eu não posso ter uma contaminação por nada. Então, é muito satisfatório. Entendi. Quando a gente entrega uma obra, quando a gente finaliza. E nesse momento, muito mais do que nos anteriores, é algo assim que tá conseguindo balancear um pouquinho o medo de estar nesse ambiente, entendeu? O desafio de fazer bem feito para ajudar quem está ali precisando, né? Exatamente, ajudando os pacientes que são o nosso foco. Tá certo, Yara. Bom, te agradeço, né? Foi assim, muito, muito bom estar conversando com você. Coisas que eu não sabia, aprendi hoje, né? Muito, muito legal. E aí deixo para as pessoas do canal que para quem quiser ser arquiteto e urbanismo, não é só trabalhar fazendo casas como eu imaginei que fosse, né? Acho que você que também que também é muito legal para quem se identifica, né? Eu tenho colegas de turma, tenho colegas de profissão que são excelentes projetistas, que têm seus Instagrams, suas páginas, que mostram projetos lindos, maravilhosos, casas, escritórios, perfeitos. Para mim, não me encaixo, não é o meu mundo. Porém, me encontrei dentro da mesma profissão fazendo uma outra coisa. Então, eu acho que vai muito de você se encontrar profissionalmente dentro do que você gosta. Que oportunidade tem, a gente só tem que encontrar. Com certeza. Eu vou deixar depois aqui embaixo nos comentários o seu e-mail. Se alguém quiser entrar em contato com a Yara, vai ter lá o e-mail dela e aí pode estar entrando em contato e de repente, né, daqui a Yara resolve ir para algum outro lugar, alguma outra profissão dentro do urbanismo, né? Daqui a alguns anos. Não é? Não é verdade? As possibilidades, estou aberta a elas. Tá certo. Obrigada, Yara. E você está no canal Aloxi e eu espero que tenha ajudado aí outros alunos que estão procurando a sua profissão. Tá certo? Muito obrigada por passar esse fim de noite aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar, né? E de ter ajudado alguém de alguma forma. E se quiserem
alguma outra opinião, estou aqui. Tá certo, obrigada. E a gente se fala aí durante a semana. Um beijo. Com Tchau. certeza. Um beijo, tchau, tchau.